Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, 27 de maio, nós estamos recebendo com muito prazer o ex-prefeito de Santos, engenheiro João Paulo Tavares Papa, do PSDB, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Humberto Chalub. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete Ferrovia, um caminho possível. Na Folha de São Paulo, rede de coiotes controla tráfico de haitianos ao país. No Estadão, militares viram réus no caso Rubens Paiva. No Santa Portal, colisão entre dois carros termina sem vítimas em Santos. No site do Boc News, obras da Vila Santa Casa iniciam no segundo semestre. No G1 Santos e região, colisão deixa dois carros encavalados em Santos. E no portal da UOL, rede internacional de coiotes controla tráfico de imigrantes ao Brasil. Chico. 8h06 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e nesta data, 27 de maio, o Jornal em Foque está completando um ano de existência. Um ano de debates ao vivo, debates políticos, debates que abordam os principais temas da região metropolitana da Baixada Santista e também do país. Um programa plural, democrático, aberto a todas as correntes do pensamento, analisando e refletindo sobre temas políticos, temas ligados ao setor econômico, questões sociais e administrativas das principais cidades da região metropolitana da Baixada Santista e de todo o Brasil. E exatamente por essa data comemorativa de um ano do Jornal em Foque, alguns agradecimentos se impõem. O primeiro deles, evidentemente, para o Grupo em Foque de Comunicação, exatamente que viabiliza o programa Jornal em Foque há exatamente um ano. E na pessoa do professor Humberto Chalub e também de Fernando de Maria, diretores do Grupo em Foque, os nossos agradecimentos pela iniciativa do programa e pela confiança. Também gostaria de agradecer à alta direção da Santa Cecília TV, na pessoa do seu presidente e diretor, Dr. Marcelo Teixeira, por permitir que o programa seja viabilizado e seja exibido todos os dias a partir de 8h05. Eu gostaria também de registrar, evidentemente, um agradecimento muito especial a toda a nossa equipe de produção, a começar pela jornalista Rosana Major, pela diretora de imagens Laedson Leite, uma direção sempre segura do programa, e também de toda a nossa equipe aqui de estúdio, dos câmeras, do Luciano, do Carioca, do Alê, do Anderson, do pessoal da retaguarda, do Marcão, o Alê, também o Luiz, que cuida do áudio, e, é claro, um agradecimento especial a Paula Paparelli, colega jornalista e co-apresentadora deste programa. Também queria registrar um agradecimento a Cris Chalub, enfim, a todos aqueles que, de alguma forma, direta ou indiretamente, colaboram para o programa, para o Jornal em Foque. Também um agradecimento especial aos nossos comentaristas. Sem eles também o programa não seria possível. Colegas jornalistas que participam diariamente, exatamente analisando, refletindo sobre os principais temas da nossa região. Por fim, um agradecimento mais do que especial aos nossos entrevistados, porque sem eles o programa não seria possível. E na pessoa do ex-prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa, um agradecimento a todos os entrevistados ao longo deste ano. E realmente agora, por fim, encerrando, um agradecimento especialíssimo a todos os nossos telespectadores, posto que a razão principal de qualquer programa de televisão, de qualquer veículo de comunicação, é o público. E a nós cabe informar e formar a opinião pública na medida do possível. E nesse sentido eu queria dedicar o programa de hoje a uma telespectadora assídua, uma referência desta cidade, uma legenda, uma inteligência fulgurante, brilhante, que é da escritora Edith Pires Gonçalves Dias, que exatamente nos assiste todos os dias, assiste ao vivo e também a reapresentação do programa. Então, dona Edith, um beijo para a senhora e saiba que este programa de um ano é dedicado a dona Edith Pires Gonçalves Dias.
Muito bem, isto posto todos os agradecimentos colocados, eu queria agora chamar a Paula Paparelli para dar seguimento ao programa com a apresentação da previsão do tempo e também do movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. Chico, com toda certeza a gente que agradece você dividir a sua experiência jornalística com a gente. Vamos à previsão. A previsão para essa terça-feira é de sol com muitas nuvens. Pode chover a qualquer hora do dia, segundo informa o Climatempo. A temperatura cai ainda mais e varia entre 13 e 19 graus em Santos. As ondas podem chegar a 1,5 m nas praias da região. Estradas. De acordo com a Ecovias, a pista sul da Anchieta, que geralmente serve os motoristas que seguem sentido litoral, está bloqueada para obras. Por esse motivo, está em vigor a Operação 5x3. A pista norte da Anchieta e a sul da Imigrante seguem para o litoral e apenas a norte da Imigrante segue sentido São Paulo. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam um trânsito normal. Balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações, o tempo de espera é de 15 minutos. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. 8 horas e 10 minutos e eu gostaria de, antes de chamar o intervalo, fazer aqui um registro todo especial ao chefe de toda a equipe técnica que esteve afastado por alguns dias por razões de uns pequenos problemas de saúde, mas já está plenamente recuperado para a alegria de todos nós, que é o Júlio Pereira. Então, ao Júlio Pereira, que é o chefe da nossa equipe técnica, eu queria cumprimentá-lo por este ano de programa do Jornal em Foque e desejar a ele saúde, muita paz, muita harmonia, assim como para toda a nossa equipe. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Campeonato Paulista é na Santa Cecília TV. Só aqui você assiste os jogos dos times da nossa região. Acompanhe a classificação dos times e notícias do futebol no santaportal.com.br. Campeonato Paulista é emoção do começo ao fim, exclusivo. Realização Federação Paulista de Futebol. Apoio Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para sua casa. Atri Fiat em Santos e São Vicente. Plano de assistência familiar. Ozan em respeito a você. Presente em toda a Baixada Santista. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 27 de maio. Hoje recebendo com muito prazer o ex-prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa, do PSDB, e também o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, professor Humberto Chaluri. E neste primeiro ano de jornal, doutor Papa, é um prazer recebê-lo. Bom dia, obrigado pela presença. E em nome de todos os entrevistados, eu gostaria de cumprimentá-lo e agradecer mais uma vez a todos os nossos entrevistados ao longo deste ano. Este é um espaço, repito, democrático, plural, aberto a todas as correntes do pensamento político. E por essa razão,
nós estamos recebendo representantes de todas as agremiações partidárias neste ano que estamos eleitoral, estamos às vésperas das eleições. Nesse sentido, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, doutor Papa. Bom dia a todos, bom dia Chico, bom dia Humberto, membros aqui da equipe do Enfoque na TV, do Jornal Enfoque. Primeiro, agradecer, Chico, a honra, a deferência especial do convite de participar aqui desse momento histórico para a televisão santista, para a televisão da nossa região, para a Universidade de Santa Cecília, para a TV Santa Cecília, para o Grupo Enfoque e para o cidadão metropolitano da Baixada Santista. Acho que a retomada de um programa como esse, de debates políticos diário, ao vivo, plural, como você bem colocou, abrangente, que se propõe a discutir as grandes questões, importantes questões da Baixada Santista toda, não apenas Santos, mas os 9 municípios da Baixada Santista, é de fato uma conquista que vai muito além da televisão que patrocina, do grupo de comunicação que produz, e, enfim, dos apoiadores. É uma conquista de toda a população da Baixada Santista. E você foi muito feliz, Chico, em dedicar esse programa à cidadã que tão bem representa esse cidadão santista, esse cidadão metropolitano da Baixada Santista, que é um cidadão consciente, atento, participativo, e essas qualidades todas estão reunidas na querida historiadora, escritora Edith Pires Gonçalves, nossa amiga, um exemplo de cidadã, e que esse seu exemplo, viu, Edith, ele possa, a partir de manifestações como essa do professor, do mestre em jornalismo Francisco Lascala, possa se expandir por toda a população da nossa região, especialmente os mais jovens, né? Nós estamos vivendo um momento importante para o país, eu diria um momento decisivo na história do nosso Brasil de hoje, né? Do país que nós temos hoje para construir ainda, tanto por construir, e a participação política, a participação efetiva das novas gerações, das atuais gerações, nessas discussões e nessas mudanças, enfim, e projetos que defendemos, é essencial. Sem participação não há democracia, claro. Não é forte. Então, que os jovens santistas e jovens aqui da nossa região possam se espelhar na Edith Pires Gonçalves, uma senhora com uma longa ficha de serviços prestados à nossa cidade e que continua com o mesmo entusiasmo de sempre, não é? Participando, colaborando, questionando, escrevendo regularmente nos jornais impressos da nossa região, especialmente no Jornal A Tribuna, sempre com um olhar otimista, sempre olhando muito mais para o futuro, não é? Apesar de toda a sua história, das suas lutas, sempre um olhar positivo, otimista, esperançoso em relação ao futuro. Então, eu acho que esse é um momento, de fato, Chico, para você colocar nas suas melhores lembranças. Eu percebi aqui, eu que lhe conheço há muitos anos, né? Há muitas décadas, diria, percebi aqui a emoção com que você imprimiu aí o primeiro bloco. Só quem está aqui do lado de cá das câmeras pôde talvez perceber um jornalista já com tanta bagagem, com tanta experiência, como disse aqui a Paula, que divide essa experiência com os colegas mais jovens, com os alunos da universidade e com toda a sociedade santista, ser tomado de tanta emoção no momento em que se comemora um ano apenas, um jovem programa que eu espero tenha muitos anos de vida para o bem da nossa Baixada Santista. Obrigado, doutor Papa. E vale a lembrança de que, apesar da experiência, apesar de tantos anos no meio do jornalismo, que no jornalismo impresso, no jornalismo de televisão, ainda hoje a pessoa ainda se sente muitas vezes não só apenas emocionada, mas dá um certo nervosismo. Essa história do frio na barriga acontece, em determinados programas acontece, como foi o caso de hoje. Humberto Chalub, bom dia, obrigado pela presença e parabéns, Chalub, você que é o idealizador deste programa, o inspirador deste programa, enfim, por meio do Grupo Enfoque, você e o Fernando de Maria, muito obrigado pela iniciativa, em primeiro lugar, pelo espaço aberto para a população de Santos, mas sobretudo pela confiança. Muito obrigado, Chalub. Bom dia. Bom dia, telespectadores, bom dia, Papa, ex-prefeito de Santos. Eu gostaria de também fazer uma ressalva aqui, eu acho que é completamente merecedora, né? Que a alma do programa, na verdade, é o Francisco Lascala,
que nós conseguimos convencer de muito bom grado que ele retomasse essa atividade na televisão. Eu acho que o Chico, como jornalista, contribui muito para que esse espaço democrático seja mantido e muito bem ressaltado, que é um espaço que abriga todas as correntes de pensamento, e é isso que a gente tem que ressaltar mesmo no país, se a gente quiser construir um país realmente democrático, é dando voz e vez a todas as pessoas, mesmo com todas as contrariedades, com todas as contradições que isso possa embutir, mas é um espaço realmente que se criou. Espero que você está de parabéns pela condução do programa. Eu acho que todos os telespectadores que te acompanham sabem do seu compromisso, né, em permitir que o debate aconteça de uma forma democrática, ouvindo todas as partes sempre envolvidas, e eu acho que esse foi a finalidade primeira do programa, que nós pensamos, e você logo de primeira mão abraçou a ideia. E estamos muito felizes de poder estar aqui depois de um ano e sabendo que nós vamos viver agora um período tão importante para o país, né, e para a nossa região também, porque estamos aí à beira de uma eleição, apesar de termos uma Copa do Mundo antes, mas eu acho que o fator mais importante talvez seja a eleição no país esse ano, quanto tantos temas importantes estão sendo discutidos, e esse espaço que se abriu é um espaço realmente que vai contribuir muito para isso, que a gente possa ouvir todas as propostas, ouvir os candidatos que vão estar aqui, ouvir as pessoas que participam de uma forma direta ou indireta da nossa vida em sociedade. E isso, de certa forma, é o papel que a comunicação tem que cumprir no nosso país. Eu acho que a comunicação é um processo ainda não tão bem entendido, não tão bem amadurecido diante da sociedade. A gente tem visto alguns casos aí do mau uso da comunicação naquilo que pode refletir. Agora, o bom uso também, ele é extremamente útil para construir uma sociedade moderna. Sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que esse papel você cumpre muito bem. Obrigado. Eu queria te parabenizar também aqui publicamente. Acho que todos nós aqui concordamos com isso. Que a alma do programa é o Francisco Lascala, e espero que esteja com a gente durante muitos anos aqui. Obrigado, Salame. Mas como ensina o bom jornalismo, na sua definição clássica, jornalismo é informação e formação da opinião pública, né? Mas o mestre de jornalismo Cláudio Abramo também dizia, e com muita propriedade, aliás, na mais bela definição de jornalismo que eu conheço, que jornalismo é o exercício diário da inteligência e a prática cotidiana do caráter. Ou seja, jornalismo é o binômio inteligência e caráter. Isso na definição do mestre Cláudio Abramo. Mas, doutor Papo, o tema hoje, além de todo o aniversário do Jornal em Foque, eu agradeço muito as referências elogiosas e imerecidas por parte do Chalume e por parte do Papa. Mas, de qualquer forma, vamos aproveitar a sua presença aqui e conversar um pouco sobre política, sobre desenvolvimento econômico da nossa região metropolitana da Baixada Santista. Mas eu gostaria de começar falando um pouco sobre reforma política, em especial a respeito do compromisso assumido pelos principais candidatos de oposição à presidência da República, o senador mineiro Aécio Neves, pré-candidato do PSDB, e o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, pré-candidato do PSB, em relação a alguns itens da reforma política. Por exemplo, eles estão assumindo o compromisso de implantarem, se eleitos forem, é evidente, a coincidência de mandatos, mandatos de 5 anos para todos e o fim da reeleição. Ambos se propuseram, estão se eleitos, a cumprirem essa mini-reforma política. Como é que o senhor recebe esse compromisso desses dois candidatos? Evidentemente, isso passará pelo novo Congresso Nacional a ser eleito em outubro. Pois é, Chico, eu estou cada dia mais convencido, andando mais, ouvindo as pessoas e refletindo a respeito do momento que estamos vivendo. Estou cada vez mais convencido de que esta eleição, este futuro parlamento, será tão importante para o Brasil como foram os deputados constituintes. Aqueles que foram escolhidos pelo povo brasileiro para elaborar uma nova Constituição, o que acabou ocorrendo em 1988, em outubro, dia 5 de outubro de 1988. Aqueles deputados, aquela Câmara, aquele Senado, tinham essa grande responsabilidade, transformar o país a partir de um novo texto legal, de uma nova carta constitucional. Os atuais candidatos, os atuais postulantes e o futuro Congresso Nacional, na minha opinião, e cada dia mais me convenço disso, terão a enorme responsabilidade de fechar um ciclo, encerrar um ciclo já ultrapassado, já desgastado, já negado pela população,
né, de prática política e iniciar um novo ciclo. É muito bom, portanto, que candidatos importantes, e no caso citado aqui, o candidato do meu partido, Aécio Neves, e também o candidato oposicionista, Eduardo Campos, já estejam assumindo esses compromissos, essas posições com a população brasileira. Porque os movimentos do ano passado, que começaram em junho do ano passado, demonstraram claramente, e a posição da população cotidianamente demonstra isso, a sua desesperança em relação ao futuro do país, não. Em relação ao atual estado de coisas, né, o atual status, a atual prática política. Portanto, acho que nós estamos concluindo um ciclo. Esse ciclo fez pelo país, esse grupo, essa forma de fazer política, fez pelo país o que pôde, não pode mais quase nada. Essa é a constatação que eu chego depois de meditar muito e ouvir e ler bastante, estudar bastante. Portanto, acho sim que é uma ótima sinalização, partida dos dois principais líderes da oposição atual, já assumirem compromissos como esse, certo? Quer dizer, a coincidência dos mandatos, para quem não acompanha ou não estuda muito profundamente a questão política, pode parecer que são mudanças cosméticas, enfim, mas não são. Hoje no Brasil nós vivemos eleições de 2 em 2 anos, ou seja, estamos o tempo todo em eleição, o tempo todo disputando cargos, ora no Legislativo, ora no Executivo, inclusive com a possibilidade de parlamentares disputarem cargos executivos no exercício dos seus respectivos mandatos, ou seja, tudo errado, tudo errado. A coincidência de mandatos, por exemplo, resolve uma boa parte dessas distorções. Acho também que a reeleição teve aí seu ponto alto no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, mas já se mostrou também um instrumento que não agregou valor à política nacional. Ao contrário, trouxe circunstâncias e fatores que não são benéficos à democracia, né? Se do ponto de vista de uma eleição majoritária nacional, pode ter sido em algum momento por questões de regularidade, de manutenção de políticas econômicas, e eu acho que isso é verdade, é verdadeiro, né? Nós podemos nos recordar facilmente, ainda foi ontem, né, que o presidente Fernando Henrique Cardoso colocava em prática durante o seu primeiro mandato, colocou em prática no seu primeiro mandato, uma reestruturação econômica profunda, que gerou a estabilidade da moeda, que gerou o fim da inflação, que geram benefícios até hoje. Então se justificou de alguma maneira a expectativa de um segundo mandato conduzido por aquele presidente, o que acabou acontecendo, de fato, se elegeu no primeiro turno com facilidade. Havia o risco de uma ruptura na economia nacional. Mas hoje não, acho que a democracia brasileira se estabilizou. Consolidada, né? Se consolidou. Não precisamos de períodos tão longos, os partidos têm que promover a evolução e a preparação de quadros políticos capazes de dar sequência as políticas bem-sucedidas colocadas em prática. Mas para suprir essa possível eventual falha de ruptura, os mandatos seriam ampliados para 5 anos. Pois bem, então, 5 anos. Eu fui prefeito durante 8 anos, acho que tenho condições de avaliar efetivamente o que significa um mandato de 4 anos, estendido a 5, chegando a 8, enfim. Acho que 5 anos é um bom período, dá para se estabelecer um bom programa de governo. Mais do que isso, acho que mais importante do que as pessoas são os projetos, são os compromissos com a população. E na medida em que a população volte a se aproximar da agenda política, esses compromissos são sagrados, eles são mantidos, eles são suportados, na verdade são protegidos pela própria sociedade, né? Então não há necessidade mais de um período tão longo de governo de 8 anos. Acho que um mandato de 5 anos é de bom tamanho, está de bom tamanho. A coincidência, ou seja, ou o cidadão disputa uma vaga para o parlamento ou disputa para o executivo, decide o que quer fazer da sua vida e não vira um profissional de campanhas. Acho que esse é um aspecto muito importante. E outras mudanças que estão sendo aí apresentadas pelos candidatos, mas sempre no sentido de se buscar uma nova
forma de relacionamento do parlamento com o executivo e de ambos com a população. De forma a que a população, especialmente os mais jovens, possam novamente, como foi no tempo da minha juventude, né, possam se interessar de novo pela política, se aproximar da política, né, e dessa forma aprimorar a democracia brasileira. Sim, Humberto Chaludi. Eu penso que dois aspectos importantes. O primeiro, acho que o Papa tocou num aspecto muito interessante, talvez o crucial, que é a questão do projeto partidário, do programa do partido. Quer dizer, acho que quando se concebeu a legislação atual, política, né, se idealizou até de uma forma coerente, porque o que se pensava à época é no fortalecimento dos partidos. Então, até porque hoje os candidatos que são eleitos na proporcional, né, no voto proporcional, aí os deputados, os legisladores, vamos chamar, eles são eleitos pelo partido, na verdade. O mandato pertence ao partido, não pertence à pessoa. Essa é a ideia que se tinha. Ora, por que isso? Porque o programa do partido, que se pensava, era para ser respeitado, que todos aqueles candidatos que se colocavam por aquela legenda, por aquele partido, por aquela coligação, teoricamente defenderiam aquela ideia, seja neoliberal, seja socialista, seja marxista, seja qual fosse o ideal fosse, e a população elegeria esse conjunto de pessoas ou esse conjunto de ideias que fosse representá-lo diante do governo. E o que se viu na prática ao longo da história foi essa distorção, quer dizer, se criou inúmeros partidos, os candidatos hoje, eles trafegam de um partido para outro, trocam de partido como trocam de camisa, e o que aconteceu que ao longo da história, esse conceito se desvirtuou e a gente assiste o que hoje temos aí, que é essa confusão de ideias e cada candidato, partidos. 32 partidos, e o representante que está lá não leu nem o primeiro parágrafo do programa do partido. Então, acho que essa é uma questão crucial e talvez a gente tem que pensar que nós já tivemos um mandato de 5 anos. E na época se acabou porque se alegou que não tinha uma continuidade, justamente porque não se respeitava as ideias. Mandatos de 6 anos. 6 anos. E não se respeitava os programas dos partidos. Eu acho que esse é o ponto crucial, que as pessoas hoje elas são eleitas individualmente. Compromisso, esse é um aspecto, né? O compromisso diante da proposta do partido, que não é, né? E outra coisa importante também, talvez eu queria até a opinião do nosso ex-prefeito, é o seguinte: a pessoa é eleita, mas ela se demonstra, dependendo do candidato que seja, se não é um candidato que tem uma vida política, já trafegou nessa área, um novo candidato, o que a gente nota é que às vezes o congressista chega lá sem preparo algum. Ele não tem noção do que ele vai fazer num congresso, ele não tem noção do que ele vai fazer numa Câmara Municipal, ele sequer conhece o regimento interno do funcionamento básico. Então, talvez, nessas reformas políticas que têm se colocado, há uma exigência, talvez, aí nessa conjugação de mandatos, de estabelecer que talvez se elege para um ano, mas a pessoa assume o cargo depois de estar preparada para assumir o cargo. Que ela passe um ano fazendo um curso, se preparando, conhecendo a legislação, para poder chegar a assumir o seu mandato em condições de poder apresentar alguma coisa. Seria ótimo. Seria ótimo. Não, porque é verdade. Então a gente está investindo na pessoa. Mas né? aí... Sim, eu acho que essa falta de preparo também, às vezes a gente até conhece gente bem intencionadas que cai num processo desse e não tem condições de fazer nada porque não tem bagagem, conhecimento do funcionamento do sistema. A legislação teria que ser alterada profundamente nisso e passaria necessariamente por uma reforma do Estado brasileiro. Mas, doutor Papa, você vai comentar no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet.
São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. 107,7 na TV. Os melhores momentos dos anos 70, 80 e 90. Participe! Peça seu clipe no santaportal.com.br/107 na TV ou na fanpage oficial facebook.com/107 na TV. Vale também um artista ou banda para ser tema dos especiais. 107,7 na TV. Todo sábado para domingo, 00:30. Fique ligado e participe! Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 27 de maio, e recebendo hoje com muito prazer o ex-prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa, do PSDB, e o colega jornalista, professor Humberto Chalub. Doutor Papa, o professor Chalub deixou no bloco anterior uma questão interessante, de que os políticos a serem eleitos façam uma espécie de um curso preparatório de um ano antes de assumir as responsabilidades, estágio, né? que se preparem adequadamente para exercer a nobre função de representar a população. O que o professor Humberto coloca é muito pertinente. Veja, um médico, um engenheiro, um jornalista, um profissional, seja de que área for, antes de exercer efetivamente a sua profissão, ele passa por treinamento, escola, né, estágio, no caso da medicina, as residências médicas, às vezes de 2, 3 anos, até que esse profissional esteja preparado para o exercício da sua nobre missão, profissão. A atividade política é uma atividade nobre, importante, decisiva na vida das pessoas. Portanto, o despreparado, o despreparo que a gente vê hoje em legislativos municipais, estaduais, nacional, não é inconcebível, obviamente. Como é que nós vamos construir um país melhor, leis melhores, enfim, tanta coisa que há por fazer na área política, na área pública, com pessoas despreparadas, não sabem sequer o que estão fazendo ali. Enfim, além de aparecer nas câmeras, nos programas de televisão e coisas do tipo. Então, o que o Humberto coloca é muito importante. Penso eu, que a solução para uma questão como essa está no fortalecimento dos partidos. E não exatamente, Humberto, se me permite, numa legislação que obrigue a essa preparação. Porque uma legislação obrigando a uma preparação como essa poderia ter também problemas, questionamentos, na questão da democracia, da ampla participação, da participação das pessoas, todas as pessoas, independentemente da sua formação, enfim. Agora, através do fortalecimento dos partidos, que eu acho que esse é um dos pontos fundamentais da próxima reforma política, aí sim, no interior dos partidos políticos, essa graduação, essa preparação dos quadros é necessária. É como acontece nas democracias mais fortes do mundo. Um político na Espanha, na França, em democracias mais experientes, mais fortes, enfim, os partidos políticos não entregam legenda, a possibilidade da disputa de uma eleição importante para pessoas despreparadas. É no interior do partido político que esse futuro político, enfim, esse candidato vai galgando posições, na medida em que ele vai se preparando melhor. Então é isso, quer dizer, através do fortalecimento dos partidos, com a redução inclusive do número de partidos, aí sim nós teríamos essa graduação, esses estágios. Com 30 e tantos partidos fica difícil, quer dizer, simplesmente ele resolve fundar um partido. Você não está à vontade. É mais fácil fundar um partido do que você não está à vontade, abrir um estabelecimento comercial. E é bom que se diga também que dentro dos partidos, com raríssimas exceções, não exerce a democracia. Porque os partidos agora passaram a ter donos. Sim. Então, as executivas... Vale muito, né? Vale muito. Tem gente que é presidente executiva, não tem renovação. Então, aí a pessoa, para poder se posicionar, se lançar candidato, ele monta um partido, ele sai de lá e monta um partido. O que aconteceu na prática foi isso. Claro. Agora, eu acho que essa questão do fortalecimento, isso se tentou, a própria legislação eleitoral, política,
ela foi vislumbrada para fortalecer os partidos, até porque a pessoa eleita pelo partido, Sim. ela tem o mandato do partido. Agora, na prática, isso não aconteceu. Agora, quando eu coloco essa questão do treinamento, eu não digo que seja após eleito. Eu acho que o processo democrático se estabelece, então nós teremos uma eleição esse ano, para a pessoa poder assumir só daqui a 2 anos, que ela vai se preparar para assumir, que eu acho que nós temos hoje corre, na média geral, claro, com as exceções, a gente está generalizando aqui a temática, não estamos também apontando esse ou aquele, mas na média geral, para quem assiste, acompanha as entrevistas, né, até aqueles programas que trabalham, é uma total, acho que a pessoa não sabe nem que descobriu o Brasil e está ali. Agora, ali, eu acho que assim, o Legislativo hoje, além de fiscalizar o Executivo, que é um papel extremamente importante, e que raramente tem sido feito, porque aí se estabelece os conluios aí de entendimento entre as bases aliadas, existe também aqueles que prejudicam o trabalho do Executivo, o andamento do trabalho do Executivo, os projetos que deveriam ser implementados por questões banais, questões políticas. Ou para se valorizar. Legislações absolutamente inócuas, sem sentido. Exatamente. Joga para a torcida apenas. Se me permite, um outro ponto da futura reforma política que pode ajudar muito nesse aspecto da qualidade, né, dos parlamentares, enfim, das representações, é o voto distrital. Claro. Porque hoje, Humberto, o cidadão com recurso, com estrutura, né, falando português, claro, com dinheiro, ele vai conseguir voto no estado inteiro, porque ele cria uma mega estrutura, comparece ou não, ou através dos seus tentáculos, ele consegue votos, no caso de São Paulo, 645 municípios, o cidadão, impressionantemente, consegue voto na maioria desses municípios. Quase em todos, tem político que consegue votar. Veja, se nós pensarmos que um ex-governador, como é o caso do governador José Serra, ou uma figura política de muita visibilidade e projeção, com uma história muito importante, ou uma liderança sindical, consiga voto em todos os municípios, ou na maioria dos municípios, tudo bem, vá lá, porque essa figura teve uma projeção ampla. Mas a grande maioria, mais de 90% dos candidatos, são candidatos regionais, são figuras regionais, né? Como que uma figura regional pode conseguir votações expressivas na maioria dos municípios de um estado enorme como São Paulo, se não com uma mega estrutura financeira por trás? Pois bem, o voto distrital, ele acaba também com isso e aprimora a qualidade. O cidadão aqui da Baixada Santista conhece melhor os seus representantes, aqueles que estão postulando, conhece melhor, sabe onde mora, sabe a história, sabe aonde pode chegar, qual é a formação que tem, o que tem para oferecer em termos de representação. Agora, como é que você vai conhecer um candidato de presidente prudente, um cidadão, um político, um vereador, ou seja lá o que for, de Lins, não é? Ou de Franca, e votar? Quer dizer, então o voto distrital eu acrescentaria nessas fundamental. É que das três foram propostas pelos principais candidatos de oposição por enquanto. Né? Não propuseram o voto distrital por enquanto. Eu vou trabalhar, sempre acreditei no voto distrital e já estou trabalhando hoje, viu, Chico, ao pregar aqui na região metropolitana da Baixada Santista o voto distrital, o cidadão da Baixada Santista. O senhor tem muitas opções na própria região. Escolha qualquer que seja o seu nome, o seu preferido, mas escolha nomes da Baixada Santista. Não permita, não é, que representações estranhas à nossa região, à nossa realidade, à nossa vida, tenham a petulância, eu diria, de vir aqui à nossa região pedir o seu voto. Não faça isso, não jogue fora o seu voto, né? Então deixe esse cidadão, ele é livre. Ele tem o direito de pedir o seu voto na sua área, no seu pedaço, na sua comunidade. Aí tudo bem, né? Os senhores não me verão, né, eu, futuro candidato a qualquer cargo que seja no parlamento, indo para outras regiões do estado que eu não conheço, onde eu não moro, onde eu não milito, enfim, ter a petulância também de ir buscar o eleitor de fora. A menos, volto a dizer, a exceção fica por conta daqueles nomes que são nacionais. Figuras nacionais. Volto a dizer, candidatos importantes de todos os partidos que já foram governador ou que têm uma liderança expressiva num determinado segmento, terão votos no estado inteiro. Mas aquele candidato que se propõe a defender a sua comunidade, ele tem que militar até para futuros controles também,
aonde ele mora, onde ele tem, de fato, um trabalho a oferecer. E o eleitor pode perfeitamente, simplesmente afastar esses chamados paraquedistas, né? Que de tempos em tempos, eles chegam aqui na região, eles descem aqui na região, é por isso que são chamados no meio político de paraquedistas, né? Saltam de paraquedas por aqui, pegam aí preciosos votos e vão embora. E nunca mais, nem querem saber onde é a Baixada Santista, que tipo de problemas e necessidades a nossa região tem. Por isso, a importância do voto ser regionalizado, sim, ser distritalizado na prática. Ou seja, a Baixada Santista tem uma bela oportunidade de distritalizar o voto já neste pleito do dia 5 de outubro. Nós vamos agora, doutor Papa Chalub, para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida. No próximo bloco, vamos falar sobre o desenvolvimento econômico da região. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Com novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Estamos aqui com o cantor Thiaguinho. Agora conta pra gente, qual que é seu maior sucesso? O maior sucesso da minha vida foi o tratamento da tuberculose. Eu achava que essa doença não existia mais, mas descobri que existe e tem cura. O tratamento é gratuito e tem que ser feito até o fim. E descobri também que o apoio da família e dos amigos é fundamental. Se você tosse por mais de 3 semanas, vá a uma unidade de saúde. E se você conhece alguém que tem tuberculose, dê o seu apoio. Estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 27 de maio, recebendo hoje com muito prazer o ex-prefeito de Santos, engenheiro João Paulo Tavares Papa, do PSDB, e o colega jornalista, diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Humberto Chalub. Doutor Papa, neste bloco eu queria falar um pouco sobre desenvolvimento econômico, enfim, sobre a região metropolitana, e lembrando que amanhã a Agência Metropolitana, a AGEM, que é o braço executivo do Condesb, vai lançar o plano diretor para a nossa região até 2030. Um plano aí ambicioso e que estabelece, até onde se sabe, 4 vetores: habitação, saneamento e meio ambiente, mobilidade urbana e também desenvolvimento econômico. Vai haver uma solenidade pública no Teatro Guarani para o lançamento desse plano. O senhor vai estar lá, doutor? Estarei lá. Esse é um momento muito especial na história da metropolização. Acho que a AGEM operou bem, atuou bem nessa matéria, porque contratou especialistas, né? E esses especialistas fizeram um amplo diagnóstico focado nesses 4 vetores. E a partir de amanhã, esses projetos, além dos vetores, você tem N projetos, sim, mais de 30 projetos, diretrizes serão apresentadas à população. Estarei lá, acho que é um momento muito especial, está de parabéns toda a equipe técnica da AGEM, estão de parabéns os prefeitos e membros, conselheiros do Condesb. Agora, eu estou na fase de ciclos, pensar a vida e a vida política aqui da região e do país em ciclos. Acho que também já está chegando a hora de fecharmos com chave de ouro esse ciclo atual do sistema metropolitano, de planejamento, enfim, de desenvolvimento. Que ciclo eu penso que deve ser encerrado? O ciclo dos diagnósticos, o ciclo dos planos, né? Enfim, que são muito importantes. Eu sou uma pessoa que eu me forjei na política, apostando no planejamento. Claro. Né? Quer dizer, eu sou um homem do planejamento, em todas as áreas onde atuei, dei grande destaque ao trabalho de planejamento estratégico, sobretudo. Foi o que eu mais gostei de fazer na administração municipal, foi um bom planejamento.
Daí nasceu, inclusive, a minha candidatura à Prefeitura de Santos. Agora, no caso concreto da região metropolitana, nós precisamos dar um passo novo, um passo mais ousado, que é delegar ao sistema metropolitano, à AGEM, ao CONDESB, ações efetivas de Estado no território regional. O que eu quero dizer é o seguinte, já chegou a hora, nós já estamos maduros o suficiente para definirmos as questões de gestão do transporte público metropolitano, atuarmos mais efetivamente nas questões do saneamento básico. A Sabesp está preparada para isso, ela tem consciência disso, portanto, também nas questões de habitação que são essenciais. Desafio imenso. Não há mais solução para a Baixada Santista, Humberto, que seja municipal. Não há solução. O primeiro exemplo concreto disso, quem está dando é Santos, né? Ainda no meu governo, nós conseguimos resgatar a área do Tancredo Neves, uma área gigantesca, a maior área da ilha de São Vicente, propriedade da Coab, situada no município de São Vicente. Nós havíamos perdido essa área por dívidas com o fundo de garantia, pagamos, né, fizemos uma ampla negociação dessa dívida, voltamos a pagar e resgatamos esse terreno. E o que fizemos com essa área, Chico? Fizemos um plano de construção de 2.240 apartamentos, sendo que metade desses 2.240 apartamentos serão para moradores de São Vicente e a outra metade para os moradores de Santos, que sairão das favelas, das palafitas, e irão residir num conjunto habitacional moderno, seguro, enfim, em território de São Vicente. Pois bem, isso foi muito polêmico, conseguimos o recurso, fizemos a licitação, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa está iniciando essa obra nesse momento, mas até que nós chegássemos ao ponto de começar a construir essa nova solução que é metropolitana, foi uma luta muito grande, política, institucional, na questão financeira, né, e na questão ambiental. Pois bem, a Baixada Santista, ela tem essa característica. Os moradores, alguns moradores dos bairros Cota, estão sendo reassentados no próprio território de Cubatão. Outros virão a morar nas demais cidades da Baixada Santista. O mesmo raciocínio vale para São Vicente, para Praia Grande, para Bertioga, enfim. Então, a questão metropolitana, e a Coab é um instrumento. A Coab, pensada lá na década de 70, talvez, já era um instrumento metropolitano efetivo, moderno, né, criativo. Juntou Santos, São Vicente, Guarujá e Cubatão numa mesma empresa de urbanização na área de habitação social, habitação popular, enfim. Então, eu volto a dizer que amanhã seja um dia histórico, não apenas porque estamos apresentando um diagnóstico atualizado, com planos bem consolidados para o futuro da Baixada Santista, mas que seja o início também desse novo ciclo. Eu, de minha parte, vou trabalhar por ele, junto ao governador, aonde puder, para que a AGEM possa ter atribuições efetivas, né, de gestão sobre esses temas que ela amanhã vai apresentar. De fato, o braço executivo do CONDESB. Chalub. Realmente, eu acho que o grande ponto que sempre esbarrou é a questão de quem é que paga a conta. Então, acho que essa questão dos municípios, da integração, está muito claro que a Baixada Santista e outras regiões do país também, em função até do processo histórico de desenvolvimento do Brasil, que não houve nenhum planejamento, a gente está sofrendo hoje essas consequências das grandes cidades, essa superlotação urbana que a gente está vivendo, é caos no transporte, é caos na habitação, é caos no saneamento, em função de um processo onde o país se desenvolveu sem qualquer tipo de planejamento. Todas as pessoas vieram para a cidade e a gente está vendo que está dando aí. Agora, essa questão de pagar a conta é que sempre esbarrou, porque a AGEM, apesar de ter poucos recursos, né, cada cidade contribui com um pouquinho, o Estado com a outra parte, nunca foi suficiente para desenvolver um projeto efetivamente, ou quando foi projetos pequenos, né, e nunca se entendeu, que eu acho que esse é o momento das populações locais se entenderem, que nada vai adiantar Santos, que é uma cidade, vamos considerar rica hoje em relação ao restante do país, uma cidade com alta renda per capita, com alto padrão de vida, nada adianta ela resolver um problema, por exemplo, como está sendo feito na Zona Noroeste, que é o Santos Novos Tempos, para limpar aquela área de mangue que nós temos ali, recuperar o meio ambiente, tendo do lado o pessoal de São Vicente, no México 70, ali, que produz o mesmo tipo de material poluente,
Quer dizer, eu acho que essa visão que temos que perder, e a visão da integração, desapegar um pouco dessa questão financeira. Acho que é aquela ideia, é melhor construir um hospital hoje em Itanhaém do que permitir que toda aquela população do litoral sul venha para Santos, sobrecarregar o serviço da Santa Casa, que é isso que na prática acontece. Então, é aquela ideia, né? O que cidade polo, né? A gente tem um exemplo do que aconteceu também no desenvolvimento das favelas. A gente vê os grandes empreendimentos no litoral norte, as casas de alto luxo, mas não se pensou onde ia morar o trabalhador, onde ia morar o jardineiro, a doméstica, onde ia trabalhar o zelador do prédio. Não se pensou. Então se constrói aquela casa bonita, de frente para o mar, e se permite que uma favela do lado se desenvolva. Então, eu acho que essa mentalidade realmente vai mudar. Agora, Papa, essa questão do planejamento, eu acho que tem um caso agora interessante, que vai acontecer agora, que essa falta de integração entre os governos. Por exemplo, nós tivemos agora o investimento do PAC, da Copa, aqui em Santos, no Porto, que é o Cais de Outeirinhos, que foi inaugurado agora, e justamente o projeto do túnel, quer dizer, que vai estar sendo programado, ele vai pegar um trecho, quer dizer, acabou de construir um cais do Outeirinhos, aí uma coisa que já estava programada, necessária, quer dizer, aí não é culpa de A do BDC, acho que aí o governo federal agiu dentro do plano de desenvolvimento do Porto, mas hoje está estabelecendo que o túnel vai passar justamente e vai comer um pé, quer dizer, se gastou dinheiro para construir um pedaço de cais e vai se destruir para se colocar um túnel submerso. É questão que o senhor faz referência do planejamento. Como é que se resolve essa questão de integração entre os governos? Um dia desse, Humberto, eu ouvi de uma pessoa que milita na área pública aqui em Santos dizer o seguinte: nós não temos 9 municípios na Baixada Santista, temos 10. Como 10? 10. O Porto é o 10º município, que também age com independência, com autonomia, que pouco ouve e pouco espaço dá às duas cidades, não apenas a Santos, mas também a Guarujá, para um diálogo de desenvolvimento conjunto, harmônico. Né? Eu faço isso, aqui não é uma crítica a nenhum diretor, a nenhum dirigente do Porto, isso é uma questão institucional, está estabelecida. Eu fui secretário de Meio Ambiente e Planejamento na primeira gestão do prefeito Beto Mansur, tive grandes dificuldades, porque nós estávamos finalizando o plano diretor de Santos e ele não conversava com o PDZ do Porto, não conversava, quer dizer, havia uma equipe fazendo o plano de desenvolvimento do Porto e a equipe municipal fazendo o plano diretor da cidade. Não houve diálogo, não houve harmonia. Tivemos, portanto, grandes embates naquele momento. Depois fui prefeito, vivi com algumas raras momentos de exceção, vivi o mesmo dilema. O Porto faz o que quer e a cidade que se adapte, tá certo? Bom, então, esse cais de Outeirinhos foi uma iniciativa tomada pelo Porto sem conversar com ninguém naquela oportunidade, sem conversar com ninguém. O próprio Porto, quando começaram os debates em relação à ligação seca entre as duas margens, que é interesse do Porto também, pouco participou, pouco colaborou, ele tocou os seus planos lá dentro. O Estado, por sua vez, fez o seu plano, o seu projeto, e hoje nós temos uma interferência entre esses dois projetos, porque não há diálogo, e nunca houve, nunca houve. Não houve interesse também da autoridade portuária em sentar à mesa e falar, bom, governador de São Paulo, eu até tentei, viu? Na época tentei promover encontros entre o governador de São Paulo e o ministro de Portos. Não consegui. O governador se colocou à disposição para isso. Eu ia no ministro, o ministro dizia que estava à disposição, mas no fato, esse encontro, esse diálogo, ele não ocorreu e não ocorre até hoje. Então esse é um dos pontos críticos do desenvolvimento da Baixada Santista, a forma autônoma como o Porto se coloca. Na verdade, o dinheiro que o PAC está usando para ampliar o cais de Outeirinhos, né, eu também questionei à época. Nós tínhamos projetos também na área do Valon que foram interrompidos e que eram também de grande interesse da região. Enfim, temos sim esse problema e ele terá que passar por discussões, terá que ser resolvido e especialmente puxado pelos representantes da Baixada Santista no Congresso Nacional no futuro. Sem dúvida nenhuma, é o que todos nós esperamos. Teríamos mais a conversar, mas somos, infelizmente, limitados pelo tempo. Muito obrigado, Dr. Papo, pela presença mais uma vez. Eu que agradeço, um prazer participar desse momento histórico aqui. Muito bem, um ano de Jornal em Foco. Obrigado, Humberto Chaluri, pela presença. Parabéns, mais uma vez. Muito obrigado. Agradecer a Paula, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Um beijo para a dona Edith Pires Gonçalves Dias.
nossa telespectadora assídua. E nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até lá. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.